Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mayara. Eu vou apresentar, então, o seminário da disciplina de Gestão da Inovação em Biotecnologia. Sou aluna do PPG Biotech, o TFPR Campus Ponta Grossa. E nesse seminário, hoje, eu escolhi o artigo que tem como título estudar, né, o efeito de revestimentos baseados em quitossana e montemorilonita modificadas nas propriedades mecânicas e antibacterianas de bandejas baseadas em fibra de tamareira. Então, o incentivo que existe atualmente para que se estudem e se desenvolvam embalagens baseadas aí em matérias-primas renováveis vem da preocupação e também do uso extensivo aí de embalagens plásticas que acaba produzindo muitos resíduos no meio ambiente e esses resíduos, eles, além de serem uma quantidade extensiva, eles não têm uma correta destinação, eles acabam poluindo o meio ambiente e gerando impactos ambientais. Então, isso faz com que tanto os consumidores quanto os pesquisadores, as empresas produtoras de embalagens, elas estejam atualmente buscando inovações no sentido de se produzir embalagens que sejam biodegradáveis e que a gente consiga, então, valorizar alguns tipos de resíduos. Então, nesse sentido, né, a gente tem o uso, por exemplo, da quitossana, é um polissacarídeo que é muito utilizado na produção de biofilmes e de revestimentos, né, para embalagens. É um polissacarídeo que ele é encontrado no exoesqueleto de crustáceos. Ele é não tóxico, é biocompatível e biodegradável. Junto a ele, então, a gente tem nesse artigo a questão da valorização da biomassa residual. O que isso quer dizer, né? Então, é o fato da gente se utilizar desses resíduos que são produzidos, então, pela agroindústria para produzir outros produtos, para que a gente não tenha, né, uma competição com os alimentos, e ao mesmo tempo em que a gente dá um novo, né, sentido, dá uma nova destinação para esses materiais, né? Eles podem, então, atuar junto a matrizes poliméricas como agentes de reforço. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de bandejas biodegradáveis para frutas, vegetais e pães, que são produzidos com os resíduos ali do bagaço da mandioca, e também placas produzidas por resíduos da indústria de álcool, né, da cana-de-açúcar, em que também são utilizadas fibras de folha de abacaxi, por exemplo. Nesse estudo, então, as embalagens elas foram fabricadas com esses resíduos de fibra de tamareira e foram revestidas pelo biocompósito, constituído, então, por quitossana mais essa nanoargila modificada. Aqui, então, estão os passos da primeira etapa desse trabalho, né, da metodologia. A segunda etapa, então, será constituída, então, pela caracterização dessas amostras. Então, aqui falando um pouco sobre o preparo dessa nanoargila e também do biocompósito, ela foi produzida, então, através da síntese dos sais de tiabendazol, seguido da modificação dessa nanoargila através de um processo de troca iônica. Para preparar, então, o biocompósito, a quitossana foi dissolvida em 50 ml de água e foi adicionado esse agente antibacteriano, né, essa nanoargila modificada pelo tiabendazol a 5%. Foi adicionada, então, a dissolvida em etanol, 10 ml, e em seguida homogeneizada por 12 horas. Para o preparo das fibras de tamareira, elas foram, então, extraídas, lavadas e secas, e também foi realizada uma modificação de superfície através de tratamento alcalino e de branqueamento. Para o revestimento dessas bandejas, as fibras foram dispersas em água, foram colocadas em moldes, foram 2 moldes utilizados, um retangular para se realizar então a caracterização física, e também foram produzidas bandejas para se verificar então se elas ficariam conformes, né?
enfim, foram prensadas, foi realizado o método de revestimento de superfície até a saturação e armazenadas por 2 dias a 25 graus antes de ser realizados os testes. Aqui, então, está um fluxograma representando as etapas de preparo das bandejas revestidas com os biopolímeros. A caracterização, então, foi feita o FTIR, a microscopia eletrônica de varredura, alguns testes de propriedades mecânicas, estabilidade do pH, ângulo de contato com a água, análise termogravimétrica e também propriedades antibacterianas, nas quais, então, foram comparadas as amostras revestidas e sem revestimento. Então, os resultados do FTIR mostraram que tanto as bandejas revestidas quanto as não revestidas apresentaram os mesmos picos referentes ali à sua constituição química, não teve uma diferença tão significativa assim, uma pequena diferença em termos de intensidade e novos picos referentes somente à presença do biocompósito nas bandejas revestidas. Aqui os resultados da morfologia, então, demonstraram que houve uma o biocompósito trouxe uma melhoria na aparência das amostras, apresentando, então, uma superfície mais homogênea. Também foi verificado uma redução drástica ali na porosidade, o que pode contribuir, então, para as propriedades mecânicas e também para a hidrofobicidade dessas bandejas revestidas. Com relação aos testes de tração, houve uma melhoria na plasticidade devido às interações entre o biopolímero e a celulose presente nas fibras ali da tamareira, maior flexibilidade e boa elasticidade, principalmente no que se refere ao módulo de Young. Também houve uma melhoria, né, no comportamento viscoelástico, mostrando também uma forte adesão entre a matriz e as fibras dessas amostras. Interessante também falar sobre a questão da estabilidade ao pH, então, se a destinação dessas embalagens é para fins de conter, então, alimentos, o teste de estabilidade ele é muito interessante de ser realizado, porque os alimentos podem passar por algumas mudanças de pH ao longo da sua vida de prateleira. Então, aqui mostra, né, como as amostras, então, não revestidas foram praticamente degradadas, principalmente em pHs mais ácidos, depois de 2 horas, enquanto que as amostras revestidas permaneceram bastante estáveis. O ângulo de contato com a água, ele vai dar essa característica, né, da medição, então, do fator hidrofóbico, né, da superfície dessas embalagens. Então, segundo a literatura, uma embalagem, uma amostra que é hidrofóbica, né, ela deve apresentar um ângulo de contato maior do que 90 graus. Então, nesse estudo, foi comprovado, né, porque o ângulo ficou em 93,16 graus em média, enquanto que as não revestidas apresentaram um ângulo de 64 graus. A análise termogravimétrica mostrou, então, que as amostras revestidas tiveram uma maior resistência contra a degradação térmica. E com relação às propriedades antibacterianas, foram testados, então, o diâmetro, né, inibitório ali contra micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, e as amostras não revestidas, elas não apresentaram essa tendência, né, antibacteriana, enquanto que as amostras revestidas apresentaram ali halos de inibição de 19, 18 e 14 milímetros. O que é relacionado, então, à presença do tiabendazol, que é o sal que modificou a nanoargila, e também a alta área específica das camadas de nanoargila, que isso também é comprovado na literatura, que pode contribuir para aprisionar, então, essas bactérias no seu interior, gerando, então, uma boa propriedade antibacteriana para esse biocompósito, e também a essa embalagem
à base de fibras de tamareira. Então, a conclusão dos autores é que o uso desse revestimento biopolimérico nas bandejas de fibra de tamareira forneceu boas propriedades mecânicas de barreira e antibacterianas, e ela então apresenta um elevado potencial para ser empregado como embalagem para alimentos. Aqui estão então as referências que eu utilizei no estudo. Eu citei algumas outras durante o trabalho, mas todas elas estão contidas no artigo principal. E é interessante a característica de inovação desse artigo é justamente referente à possibilidade de se utilizar diferentes resíduos, né, diferentes tipos de biomassa para a gente produzir essas embalagens associadas, então, a biopolímeros. Então, tendo essa característica de biodegradabilidade preservada. Eu agradeço quem assistiu, então, até agora a minha apresentação. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar sobre o assunto, eu também estou disponível. Muito obrigada e até mais.